Do Núcleo de Alergia e Imunologia do Hospital Moinhos de Vento. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu confesso que todo evento de imunologia a gente fica pensando, quem será que vai estar interessado nesse assunto tão denso, tão complicado, e ver pra gente isso aqui é uma sala cheia de gente interessada e num momento muito oportuno que a gente está num ponto de inflexão de colocar o teste do pezinho e a triagem neonatal em prática. Acho que muitos daqui são pediatras, mas eu estava conversando ali fora com alguns clínicos também. Eu vi que tem gente da clínica também junto. Então, me fui incumbido de falar sobre a imunologia na prática clínica, sobre os sinais de alarme. E eu vou passar muito rapidamente sobre a triagem neonatal, o teste do pezinho, porque, enfim, não quero ficar me alongando muito nisso, que são assuntos muito vastos. Mas eu aqui, como Renan, como cidadão, como médico que trabalho com os pacientes com erros inatos da imunidade, como Asbai aqui representando, eu em 3 camadas estou aqui agradecendo o lugar de falar isso para vocês. Bom, vai ser eu decidi fazer uma coisa bem prática aqui para vocês, mas não tem como ir. Onde? Pra onde? Pra lá. Eu não tem como ir falar de imunologia prática sem falar um pouco do básico. Então eu vou tentar achar coisas básicas da imunologia básica e transportar isso bem para a prática. Eu queria que vocês conhecessem esse casal, que é a Vicky e o Fred Model. Eles tiveram um filho chamado Jeffrey em 1980. Eu não sei se vocês já viram O Menino da Bolha. O filho deles tinha essa doença. E eles são riquíssimos nos Estados Unidos. E eles resolveram, depois que ele morreu, aos 15 anos de vida, eles resolveram mudar o panorama das imunodeficiências no mundo. Eles começaram a dar dinheiro para os centros. Falar assim, meu dinheiro para vocês fazerem exames de imunofenotipagem, de imunoglobulinas, para o mundo inteiro. Então eles criaram a Fundação Jeffrey Model, que hoje é a maior organização que financia esses centros. Então, através da fundação deles, que foi desenvolvido essa cartilha sobre sinais de alerta para imunodeficiências primárias, aqui nas crianças, mas tem nos adultos. Isso aqui é o que a gente aprendia, né, sobre imunodeficiências quando a gente fez residência, quando a gente passou na faculdade, que basicamente são infecções de repetição. O Dr. Fabrício vai estar aqui para falar sobre essas infecções, mas aqui, ó, se vocês podem ver, 4 ou mais novas otites no período de 1 ano. Vamos ver se eu consigo apontar aqui. Não. 4 ou mais novas otites no período de 1 ano. Não. 2 ou mais sinusites graves, uso de antibiótico por 2 meses com pouco efeito, 2 ou mais pneumonias, dificuldade de ganhar peso, os 6 lá, abscessos recorrentes, estomatite ou candidíase, necessidade de antibiótico endovenoso, 2 ou mais infecções sistêmicas, incluindo sepse e história familiar. Então, se a gente for perceber, tem 2 coisas ali que não são infecção, que são história familiar e dificuldade de ganhar peso. E a gente foi vendo ao longo dos anos que os erros inatos da imunidade, as imunodeficiências primárias, não se limitavam só a infecções. Principalmente isso, mas não somente isso. E aí nós vamos construindo esse pensamento ao longo dessa aula. Para vocês entenderem imunologia e pensarem naquele paciente na frente de vocês, vocês têm que dividir de uma forma, posso falar até simplista, nessas 3 partes do sistema imunológico: o sistema imune inato, sistema imune adquirido e sistema regulatório. É isso que acontece. O sistema imune inato é aquele que está pronto, a hora que o bebezinho... Pronto, quase pronto, né? Que o bebezinho nasce e que ele reconhece algo que não é próprio. Então ele reconhece alguma coisa que não é do próprio organismo, ele reconhece padrões estranhos. E ele é eficaz no início da resposta imunológica, ele vai começar a nossa resposta imunológica, vai começar a dar o pontapé em toda essa cascata inflamatória. Por isso que esse sistema ele é muito importante nos primeiros anos de vida. Se o bebezinho tem algum problema da imunidade inata, geralmente a gente vai ver infecções muito graves logo no início de vida. Infecções bacterianas, principalmente bacterianas de pele, pulmonares,
quê? Eu vou ter problema nesses dois componentes principais, os neutrófilos e o sistema complemento. São os dois principais órgãos efetores da imunidade inata. E os neutrófilos, eu tenho que pensar que eles são importantes para fazer esse burst oxidativo. Opa, passei aqui. O que é esse burst oxidativo? Ele engloba, faz a fagocitose das bactérias e destrói elas. Esse mecanismo de destruir elas tem vários problemas que podem acontecer. Então eu posso ter um problema do número de neutrófilos, os neutrófilos não estarem em número suficiente para matar aquelas bactérias, ou terem problemas na destruição. Essa maquinaria que destrói as células externas, ela não está funcionando. E aí eu vou ter problema nesse burst oxidativo. Eles são a primeira linha de defesa a alguma infecção e eles são responsáveis pelo pus. Então nós temos algumas infecções do sistema, algumas crianças com problemas do sistema imuninato que a característica vai ser não produz pus, não tem a cicatrização adequada logo no início de vida. Ou é uma criança que está com uma infecção gravíssima e o PCR e o VHS estão normais. Porque essa resposta inicial inflamatória não está acontecendo por causa de um defeito na imunidade inata. E elas são muito importantes, os neutrófilos, para defender contra bactérias piogênicas, fungos invasivos e micobactérias. E aí, a clínica vai mostrar pra gente. Eu tenho uma criança que, desde logo cedo, 6 primeiros meses, tem infecção sinopulmonar de repetição. Tem aspergilose, tem paracoccidioidomicose, micoses endêmicas. É uma criança que, assim como o Luca, teve uma BCG-IT, tem uma tuberculose atípica. Na hora, eu tenho que pensar, é uma criança pequena que pode ter problema da imunidade inata. E essas são as doenças principais de neutrófilos. Tem um monte, tá? Mas eu quis colocar as principais. Neutropenias congênitas, mais pra frente na infância uma neutropenia cíclica, que a gente pode ver, e doença granulomatosa crônica, que é justamente aquele neutrófilo que não consegue ter um burst oxidativo, aquele neutrófilo que não consegue matar a bactéria que está dentro dele. E aí eu vou disseminando aquilo ali. Aqui, neutropenias. O que eu quero destacar sobre neutropenias? É muito importante vocês olharem o número de neutrófilos e não somente a porcentagem de neutrófilos. Eu vejo muitas vezes residentes ou médicos me passando o caso, tem 3% de neutrófilo, 4% de neutrófilo. Olhe o número de neutrófilos para caracterizar a neutropenia. E a doença de granulomatosa crônica, que a gente vai ver um número de neutrófilos normais, mas um problema justamente nesse englobar a bactéria e matar. E aí eu vou pedir esse exame específico que vai olhar como que está essa capacidade de matar essa bactéria, que é a dihidroiodorrodamina. Esse é o exame que faz o diagnóstico de doença granulomatosa crônica. Mas e se o neutrófilo funcionar demais? Se ele estiver funcionando excessivamente? Aí eu vou ter as doenças autoinflamatórias. São doenças que naturalmente eu vou ter VHS e PCR aumentados. Pode ser persistentemente ou pode ser em ciclos. Mas eu vou ter esse aumento da imunidade inata. E aí o marco principal que essas crianças vão ter vai ser febre. Febre recorrente. Todos vocês já devem ter ouvido falar de FAPA, que é uma das principais síndromes, é a principal síndrome autoinflamatória, mas hoje a gente tem mais de 60 síndromes autoinflamatórias diferentes, cursando principalmente com febre. Mas também é aquela criança esquisita, com um monte de coisa. Ela, além da febre, tem artrite, tem rash, tem pneumopatia, tem vasculite, tem neuropatia central periférica, tem alteração ocular. Ela vai pipocando de especialista em especialista. Geralmente o reumato também vai cair nessa jogada. Mas é importante que vocês pensem que isso aqui é neutrófilo ou é imunidade inata funcionando demais. E aí a gente vai para o sistema complemento. Isso aqui é um terror, até para mim. Mas o que é importante que vocês saibam de complemento? É que tem algumas coisas específicas aqui que vão me trazer infecções específicas. Hoje a gente sabe que o complemento não está só fora da célula. Existe o complossoma, que a gente tem C3 e C5 intracelular. Então é um conceito super novo que está envolvido hoje em câncer, está envolvido em doenças autoimunes e também provavelmente em imunodeficiências. Mas o que é para vocês lembrarem de complemento?
C3 e C5 são importantes, tanto na via clássica quanto na via alternativa, e eles fazem a opsonização das bactérias encapsuladas. O que é isso? Eles vão grudar na bactéria e vão sinalizar para os anticorpos irem lá e matarem. O anticorpo precisa desse complemento para ativar. Então, se eu tenho algum problema nisso aqui, vocês já imaginam o que a criança vai ter. Vai ter infecções por bactérias encapsuladas. Vai ter pneumococo, vai ter moraxella, vai ter hemófilos influenza, disseminado, recorrente, grave. Então, é isso que eu vou ter nessas crianças. Pedir essa avaliação de complemento. E aqui desconfigurou um pouquinho, mas a via final, a via de C7, C8, C9, ela é importante para matar Neisseria meningitidis. Então, se eu tenho uma criança que tem uma infecção por Neisseria muito grave, uma infecção na UTI, obrigatoriamente eu preciso avaliar o sistema complemento, a via final disso. Depois eu vou falar o que a gente vai fazer. Ó, meningite grave e recorrente, eu tenho que dosar um CH50, um complemento total. Se eu dosar um CH50, eu já estou pegando grande parte dessa cascata de complemento. Bom, falamos aqui da imunidade inata, e agora eu quero falar um pouquinho sobre a imunidade adaptativa. Isso aqui é o principal, tá? Imunidade inata não é o mais comum, isso aqui é o mais comum que a gente vê no consultório ou nos hospitais. Que a imunidade adaptativa, ela é iniciada pela inata, mas ela é mais robusta. Ela é uma imunidade mais duradoura, ela gera memória imunológica. E os dois principais componentes que a gente vai ver é a imunidade humoral e celular. Se vocês tiverem que lembrar de um desenho do Abas, disso aqui, é esse desenho. É uma célula T estimulando, a célula T é essa vermelhinha aqui, ó, estimula a célula B, que é aquela roxinha, que vai produzir anticorpos depois, vai virar plasmócito e vai produzir anticorpos. Então, eu primeiro preciso ter uma conversa da célula T com a célula B vai se ativar e vai começar a produzir anticorpos. Se eu tenho qualquer problema nesta cascata, eu vou ter problemas da imunidade adaptativa. E olha lá, então a gente tem tudo essa cascata. Primeiro eu vou produzir IgG, depois eu vou IgM como uma resposta adaptativa inicial e depois vai para IgG. E aí eu posso ter problemas em todos os lugares. Eu posso ter problema na produção de linfócito B, eu posso ter um problema na troca de IgM para IgG, eu posso ter um plasmócito que não consegue produzir imunoglobulina, eu posso ter uma imunoglobulina defeituosa, e aí eu vou ter os diversos problemas. A gama-globulinemia, síndrome de hiper-IgM, imunodeficiência comum variável, deficiência seletiva de IgA e deficiência de anticorpo polissacáride. Estas são todas imunodeficiências do sistema humoral, do sistema de produção de anticorpos, onde essa cascata vai estar com alguma questão. E aí eu vou ter infecções sinopulmonares de repetição, porque, de novo, anticorpos são importantes para matar as bactérias encapsuladas, e eu posso ter diarreia infecciosa crônica, giardíase de repetição, infecções atípicas ou muito recorrentes são muito dependentes de anticorpos. E como que o pediatra, o clínico, vai avaliar, vai fazer essa investigação do sistema humoral? Ele vai pedir imunoglobulinas, IgA, IgM, IgG e IgE, e aí eu vou pedir sorologias. Por que eu peço sorologias? Porque quando eu vejo uma criança que tem um IgG para sarampo, eu sei que toda essa cascata para produzir aquela IgG para sarampo está funcionando. Eu sei que teve uma conversa do linfócito T com o linfócito B, esse linfócito B produziu imunoglobulinas e essas imunoglobulinas são específicas. Então, fazer essa avaliação funcional do sistema imunológico é muito fácil. IgG para tétano, por exemplo, e aí a investigação mais específica, geralmente relacionada ao imunologista, eu vou avaliar a resposta vacinal do pneumococo, linfócitos CD19 e subclasses de IgG, justamente nessa conversa. E aqui, a imunidade celular não humoral, né? Então, são os linfócitos T. Os linfócitos T, gente, eles são os grandes maestros, eles são os grandes donos dessa fábrica intensa que a gente chama de imunidade. Se eu tenho problema de linfócito T, imagina que vai estar tudo com problema. Então, aqui eu posso ter uma falha na produção de linfócitos T CD4, eu posso ter uma falha de receptores, eu posso ter um problema de citocinas, eu posso ter isso aqui que eles vão apresentar, micro-organismos intracelulares com micobactérias e vírus,
extracelulares, bactérias e fungos, protozoários, vai ter uma miríade de infecções. E a imunidade para CD8, eu posso ter diversos também problemas nessa cadeia. Como que eu avalio a imunidade celular? Como que vocês vão avaliar essa imunidade celular? Primeira coisa, ver se tem IgG para as vacinas específicas. Se tem IgG específica para sarampo, rubéola, tétano, significa que esse linfócito T está conversando com o linfócito B. Então é uma coisa muito boa. Olhem de novo para o número absoluto no hemograma de linfócitos. Então, antes de 1 ano de idade, eu tenho uma linfocitose. Mas depois eu preciso ter os linfócitos adequados no hemograma, não somente a porcentagem. E aí eu também tenho uma avaliação laboratorial que basicamente envolve olhar os números dos linfócitos, mas eu posso aqui, do outro lado, na mais específica, pedir específico CD4, CD8, linfoproliferação, enfim. E aqui que entra o nosso SCID, o teste do pezinho, que é o protótipo das doenças de linfócito T. Essas crianças, quem já pegou um SCID na enfermaria, sabe o caos que é. Elas pioram muito rápido e elas têm infecções pelos germes mais esquisitos do mundo. Isso aqui é urgência, precisa de TMO rápido e eu vou ter essas infecções graves de repetição, geralmente após os 3 meses de vida. E aí o diagnóstico tem que ser feito pelo teste do pezinho antes que essas crianças estejam completamente infectadas e praticamente inviáveis para o TMO. E aqui, por fim, eu quero falar sobre o sistema regulatório muito rapidamente. Também tem uma cascata. O que é o sistema regulatório, gente? Eu tenho toda essa inflamação, um monte de célula produzindo um monte de citocina para matar aquele bicho. Eu preciso que o sistema imunológico tenha um freio, porque senão aquilo vai ficar o tempo inteiro estimulado. E aí, esse sistema regulatório vai entrar nisso aqui, para reduzir, para matar essas células T e B ativadas e fazer com que tudo entre num equilíbrio e gerando apenas umas células de memória sobreviventes. Isso aqui é possível através dessas células T regulatórias, que a gente chama, que são células FOXP3, que nós chamamos, e aí, se eu tenho qualquer problema nesta cadeia, nessas células, eu vou ter hiperinflamação. Não necessariamente com infecções de repetição. Eu não tenho freio do sistema imunológico. Então, qualquer coisa eu vou ter inflamação sem parar nessas crianças. Veja bem, não é inato, não é febre recorrente, não é autoinflamatória. Aqui eu estou falando de sistema adaptativo, eu estou falando de autoimunidade, eu estou falando de hiperinflamação no sistema mais generalizado. E aqui, ó, eu vou perceber isso aqui. Citopenias autoimunes combinadas, refratárias ao tratamento, PTI, anemia hemolítica autoimune que não estão melhorando, doenças autoimunes, endocrinopatias refratárias, existem várias que têm diabetes, vitiligo. Essa história de que doença autoimune sempre vem junta, sempre vem casada uma com a outra, é parcialmente. Eu acho que essa história é de quem ainda não internalizou o sentimento de que tem problema no sistema regulatório aqui. Diarreia crônica, doença inflamatória de início precoce. Então vocês vejam que não é uma infecção propriamente dito, isso aqui é inflamação. Dermatite atópica grave de início de vida, doenças alérgicas muito graves, refratárias, linfonodomegalia, hepatosplenomegalia não neoplásica e refratária também a tudo, muito recorrente, que é linfoproliferação, e linfomas atípicos, refratários, recidivantes. Então, isso aqui, tudo que eu falei para vocês, levaram a gente a pensar que isso aqui estava insuficiente. E aí foi desenvolvido os novos sinais de alarme para erros inatos da imunidade. A gente tirou esse nome de imunodeficiência porque nem sempre é uma deficiência. Eu tenho um erro inato da imunidade, que essa pessoa pode ter uma imunidade exacerbada ou diminuída. E aqui entrou história familiar, infecções com frequência. Olha como eles combinaram tudo num só. Infecções com frequência aumentada ou curso prolongado, ou micro-organismos não usuais ou oportunistas. É aquela infecção esquisita. Diarreia crônica de início precoce, quadros alérgicos graves, febre recorrente ou persistente, eventos adversos a BCG ou a vacinas vivas, características sindrômicas, déficit de crescimento, manifestações precoces combinadas de autoimunidade, citopenias ou endocrinopatias e malignidades precoces.
Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.